Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Emissões de carbono, consumo de energia não renovável, poluição, produção de lixo. São diversos os fatores que colaboram para as alterações ambientais e climáticas. Por isso, as preocupações com o planeta são consideradas cada vez mais importantes. Veja o resumo do programa de hoje. Descubra de que são feitos os versáteis ecobancos. Conheça o Instituto Acatu, que trabalha com foco no consumo consciente. E assista a entrevista com o advogado Fernando Pinheiro Pedro, especializado em direito ambiental. Uma solução prática, moderna e sustentável. São os ecobancos criados pelos arquitetos Rafael Paulini e Bruno Bezerra. Juntos, eles desenvolveram esse produto que é multifuncional. Veja na reportagem. A indústria da arquitetura e decoração tem aliado tecnologia, design e sustentabilidade em criações para atender a demanda do novo mercado verde. Hoje já podemos encontrar móveis produzidos a partir de madeira certificada, reciclada, objetos feitos de bambu e até de garrafa PET. Mas uma dupla de arquitetos resolveu inovar na matéria-prima. A gente pensou no papelão primeiramente por ser um material de fácil reciclagem, conseguir o papelão é muito fácil, né? O papelão se tornou um pouco moda, então todo mundo quer as coisas de papelão por ser reciclável, ser reciclado. Foi pensando mais nessa facilidade do produto. Os banquinhos de papelão criados e patenteados pelo Rafael e pelo Bruno são muito utilizados em eventos que se preocupam com o meio ambiente. Grandes shows e desfiles de marcas famosas já puderam contar com um móvel ecológico, que não deixa de ser um objeto de marketing para essas empresas. Como o papelão não é resistente a ambientes úmidos, os arquitetos criaram uma alternativa para a utilização de outro material, também sustentável. A gente procurou justamente uma outra alternativa ao papelão para que pudesse ser usado em dias de chuva ou dias mais úmidos, enfim. Que aí a gente foi atrás de uma solução, o plástico. A gente foi atrás de um plástico que fosse reciclado e que pudesse ser reciclado. Então, de qualquer maneira, a gente está usando o plástico que está aí, mas pelo menos colocando ele num ciclo de reuso. Né? Além de serem multifuncionais, os banquinhos são resistentes ao peso, aguentam mais de 100 quilos. Outra característica que chama a atenção é a versatilidade do design. A gente fez muitos testes, demorou bastante tempo para conseguir chegar nesse formato. A ideia era realmente que ele servisse como um banco aberto assim e fechado fosse uma sacola. Então, o processo começou com maquetes, fazendo pequenos estudos, até depois, quando a gente comprou papelão, um monte de papelão aberto, assim, começou a vincar e dobrar, cortar, fazer como se fosse uma dobradura até chegar nessa ideia. A montagem do banquinho é muito simples e rápida. Em poucos segundos, uma pessoa pode montar ou desmontar o objeto e transportar para qualquer lugar, já que ele pesa menos de 1 quilo. Bom, o banco é bem simples de montar, até por ser uma peça única. Em 3 etapas a gente consegue montar ele. Primeiro junta um pouquinho, aí coloca uma aba dentro aqui passando pelo outro lado, fecha aqui por cima e só junta as 2 abas. Aí fica pronto, já montado. E desse jeito ele já fica preparado como banco. E se fechar ele, você consegue carregar ele como uma sacola. Hoje o mercado começa a pedir novas alternativas de produtos sustentáveis e o consumidor deve cobrar atitudes responsáveis das empresas. Segundo Rafael, essa é uma preocupação que todo mundo deve ter. Todo mundo está muito focado nessa coisa de materiais sustentáveis, reciclados, que acho que é uma preocupação que todo mundo tem que ter, afinal isso não pode deixar mais passar, né? A gente não pode acumular mais lixo no planeta Terra. No próximo bloco, conheça o Instituto Acatu de Consumo Consciente. Continue aí. Olho vivo, consumidor. No Brasil, são produzidos anualmente 88 milhões de toneladas de lixo, ou seja, cerca de 470 quilos por habitante. Mas uma mínima parcela disso é reciclada. Na cidade de São Paulo, por exemplo,
13.800 toneladas de lixo são produzidas por dia, mas apenas 1% desse resíduo é reciclado. Você sabia que os lixões e os aterros sanitários representam a maior fonte de metano produzida pelo homem? A cada ano, 7 milhões de toneladas desse gás de efeito estufa vão parar na atmosfera por conta dos nossos resíduos sólidos. Isso equivale a 420 milhões de toneladas de CO2, já que o metano é 60 vezes mais poderoso que o dióxido de carbono. O Viver Sustentável está de volta e agora você vai conhecer um instituto especializado no tema consumo consciente. Isso mesmo, é o Acatu. O trabalho do instituto é focado na mudança de comportamento do consumidor, tendo sempre em vista a sustentabilidade. Nos últimos 50 anos, a população mundial duplicou. Além disso, o consumo por pessoa também dobrou. Hoje, a natureza não está mais dando conta de se regenerar. Hoje, nós já consumimos a natureza em 35% a mais do que o planeta é capaz de renovar. Seja em ar limpo, em água potável, em terras agricultáveis ou na absorção do nosso lixo. O planeta está sendo demandado mais do que ele pode nos oferecer. Muitas vezes nós não sabemos o poder que temos nas mãos. A sociedade, enquanto consumidora, tem a capacidade de moldar o mercado para que ele se torne mais sustentável. O Acatu é um instituto que trabalha há 9 anos com a missão de conscientizar e mobilizar o cidadão brasileiro para o seu papel de agente transformador enquanto consumidor, na construção da sustentabilidade da vida no planeta. E nos colocamos a campo exatamente para isso, para mostrar que o consumo tem impactos, para mostrar que nós todos vamos ser impactados pelos nossos próprios hábitos de consumo e para mostrar que cada um de nós, mesmo individualmente, mas certamente como família, mas mesmo individualmente, ao longo da vida, vamos ter um enorme impacto sobre a sociedade e sobre o meio ambiente. O trabalho do Instituto é focado na mudança de comportamento do consumidor. Para isso, o Acatu desenvolve ações em comunicação e educação para sensibilizar e mobilizar os indivíduos para que se tornem consumidores conscientes. Para fazer o processo de conscientização do consumidor, nós trabalhamos, de um modo geral, com os líderes de opinião. Isto é, como os consumidores estão espalhados pela sociedade como um todo, era impossível o Acatu, como uma organização, pensar que ele iria atingir cada um dos consumidores individualmente. Então nós nos dirigimos àqueles que nós consideramos como os principais líderes de opinião na sociedade brasileira. O primeiro deles é a mídia tradicional ou a mídia digital hoje. O segundo público é o público que é atingido amplamente pela publicidade. O terceiro são as empresas parceiras do Acatu. As empresas também são formadoras de opinião junto aos seus funcionários, aos seus fornecedores, aos seus próprios consumidores. O portal acatu.org.br oferece diversas informações sobre o tema consumo consciente. Lá estão disponíveis aos internautas dicas sustentáveis para serem aplicadas no dia a dia, como, por exemplo, orientações sobre economia de água, informações sobre alimentos, reciclagem, energia, entre outros. Segundo Hélio Matar, a mídia tem feito um ótimo papel na conscientização da sociedade. A reciclagem é um grande exemplo. Hoje, aproximadamente 30% da população brasileira afirma que recicla o seu lixo, isto é, que separa o lixo e envia para a coleta seletiva para depois ser reciclado. 30%. A pergunta é, que benefício o próprio indivíduo tem? Diretamente e imediatamente? Praticamente nenhum. Mas, indiretamente, no coletivo e a longo prazo, enormes benefícios. Geralmente nós, consumidores, acreditamos que somos muito pequenos,
que tudo o que fazemos não acarreta em grandes consequências ou grandes mudanças. Mas ao longo da nossa vida toda, teremos um enorme impacto sobre a sociedade e o meio ambiente. Se um único consumidor escovar os dentes com a torneira fechada ao longo de 10 anos, ele vai economizar 2 caminhões-pipa de água. Um único consumidor. Portanto, como ele vai viver 70 anos, ele vai economizar 14 caminhões-pipa de água. É uma quantidade imensa de água num único pequeno gesto de consumo, que é a água usada para escovar o dente. O grande desafio em tornar o consumidor mais consciente é fazer com que o consumidor, primeiro, perceba que não tem ato de consumo que não tenha impacto sobre a sociedade, sobre o meio ambiente, sobre a economia e sobre ele mesmo. Não existe. Qualquer ato de consumo, seja comprar uma televisão, seja usar um sapato, seja descartar uma roupa. O consumidor consciente pode transformar o planeta. No próximo bloco, assista a entrevista com o advogado Fernando Pinheiro Pedro. Ele é especializado em direito ambiental e nos fala sobre as leis que protegem o meio ambiente. Fique ligado. O Viver Sustentável pergunta: qual é o resíduo mais reciclado no Brasil? Letra A, latinhas de alumínio. B, caixas de papelão. C, garrafas PET. Ou letra D, embalagens Tetra Pak? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é o resíduo mais reciclado no Brasil. A resposta correta é letra A, as latinhas de alumínio. 96% da produção nacional vai para a reciclagem. O Viver Sustentável está de volta para abordar um tema muito importante, as leis ambientais. Em entrevista ao nosso programa, o advogado Fernando Pinheiro Pedro nos fala sobre os principais crimes ambientais cometidos no país e o avanço na legislação brasileira. Falar na evolução das questões ambientais é falar em conscientização e também legislação e fiscalização. Nós temos o prazer de receber hoje aqui no Viver Sustentável o advogado Pinheiro Pedro, que tem vasta experiência em direito ambiental, também civil e criminal, com vários cursos no Brasil e no exterior, e ele que é conhecido como advogado de grandes empresas e corporações. Pinheiro Pedro, um prazer enorme recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado, o prazer é meu, Nancy. É uma honra estar hoje aqui com você. Pinheiro Pedro, a lei de crimes ambientais, ela realmente é efetiva no país? Olha, Nancy, a lei de crimes ambientais ela é muito importante, né? A norma ambiental, ela, em que pese em 88, nós temos elevado a questão da defesa do meio ambiente, né? A categoria de uma defesa constitucional e damos uma significância para o equilíbrio ambiental como um bem de uso comum do povo. Nós ficamos de 88 a 98, portanto 10 anos, sem uma norma penal. Então quando a norma penal veio em 98, ela veio para preencher uma grande lacuna. Então, funciona, tem funcionado e tem funcionado muito bem. Né? E tem funcionado muito bem justamente impondo um novo padrão de negociação e de alteração de conduta e de compensação face a procedimentos que a gente considera ilícitos face ao meio ambiente. Né? Portanto, nós estamos agora vivendo, né, de 98 para cá, o período de implementação dessa norma. Né? E, obviamente, os pontos críticos da norma serão decididos pelo judiciário. E o ponto fundamental para a decisão judicial é o pronunciamento dos tribunais superiores. Ora, 98 para cá, nós temos só 10 anos. Nós sabemos que um processo penal, né, em grau de recurso até um tribunal superior, no mínimo 6 anos, 8 anos. Então agora é que nós podemos afirmar, não, a lei penal pegou e ela está sendo implementada e os tribunais superiores já estão decidindo sobre ela. Quais são os principais crimes ambientais que nós observamos hoje no país?
Olha, nós temos uma série de condutas ambientais que nos preocupam, né? Eu acho que as mais importantes dizem respeito à atividade pública. O poder público é delínque no nosso país, por ação e por omissão, né? Então, uma série de atividades licenciadas irregularmente, uma série de atividades licenciadas, mas não monitoradas, uma série de atividades que não foram licenciadas, né? Não estão sendo monitoradas, portanto há uma culpa do próprio poder público por omissão, né? E o resultado disso é danos ambientais em grande escala, desde vazamentos em cursos d'água, a um largo espectro de contaminação de solo, né? Por atividades industriais, depósito irregular de lixo, né? Nós temos, por exemplo, na área do lixo aqui, 50% do lixo produzido diariamente no país, nós não sabemos para onde vai. Realmente a legislação tem que andar junto com a fiscalização, quer dizer, é um todo, né? Agora, quanto às punições, né? Quais são as punições para os crimes ambientais? Eu costumo dizer assim, que para um sujeito ser punido corporalmente, ou seja, ir para a prisão por um crime ambiental, ele tem que fazer muito esforço. Porque não é da natureza da norma penal ambiental. Quando ela foi construída na final da década de 90, ela causou um certo impacto no meio jurídico, né? Porque, primeiro, ela estabelecia uma série de parâmetros alternativos, ou seja, você não necessariamente vai ser punido com penas de prisão, você pode pagar uma multa, você pode se comprometer perante a autoridade pública, judiciária, a reparar o dano, a compensar o dano ambiental, ou seja, é mais importante punir o poluidor pelo bolso do que propriamente levá-lo à prisão, né? A gente então tem que pensar hoje na norma penal ambiental como uma norma que facilita, né, a reparação do dano ambiental e uma recondução do poluidor a um trilho dentro da economia mais adequado, mais sustentável, né? Agora nós tivemos um ganho, né, com a nova lei do sancionamento da nova lei de resíduos sólidos. Como que vai ser a aplicação dessa lei? Quer dizer, efetivamente, né? Como que... Nós temos aí um avanço muito grande, né? Eu costumo dizer que nós temos dois avanços nesse ano, né? Entre o ano passado e esse ano. Um, que foi a legislação de mudanças climáticas. E agora nós temos que tratar com a questão do solo, né? Quando a gente fala hoje em resíduos, né? E aí nesse ano agora é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Essa vai estabelecer as condições do solo. Então nós temos uma que estabeleceu algumas condições de sustentabilidade das atividades em relação à atmosfera, e temos agora uma que estabelece condições de sustentabilidade em relação ao solo. Porque o solo é para onde vão os resíduos. E nós temos um descontrole territorial muito grande. Eu fiz recentemente um estudo para o Banco Mundial, deve sair publicado agora até o final dos próximos meses, né? No final desse ano, mas é um relatório que demorou 2 anos para ser feito, e o nosso escritório foi o team leader dessa equipe do banco, né? Onde nós analisamos a gestão dos resíduos sólidos urbanos no Brasil. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente identificou pelo menos 3 artigos que foram, de certa maneira, influenciados por esse estudo, né? Na conversa, principalmente, com os parlamentares encarregados de encaminhar a questão, né? Uma delas, que a gente identificou bastante, foi: lixo sempre foi propriedade do prefeito, né? Os prefeitos são os donos do lixo no Mas país, vai ser tratado, né, agora de uma forma diferente. Agora não. Agora então voltou a questão de destinação final de resíduo, é igual como destinação final de esgoto e tratamento de água. Diz respeito à bacia, portanto há um interesse regional em causa. Uma coisa é a coleta, que cada cidade vai ter que determinar como pode ser feita. A destinação final passa a ser agora objeto também de um plano regional, estadual de destinação, né? E isso é muito importante porque vai garantir que os investimentos se façam de maneira mais segura hoje nos aterros sanitários, no sistema de tratamento com ganho energético, né? Na reciclagem, enfim, uma série de atividades importantes hoje. Bom, Pedro, realmente é um assunto que não se esgota, e quero agradecer a sua participação com tanto conhecimento, né, que vem aqui enriquecer nosso programa Viver Sustentável.
Muito obrigado, Nancy. Para mim foi uma honra participar nesse programa com você, viu? E agradeço muito a oportunidade. Obrigada. Assista agora ao quadro Colunista com o Dr. Sérgio Weismann. Olá. Nos últimos tempos, nós temos presenciado a ocorrência de quantidade enorme de situações de chuvas que nos levam a enchentes nas grandes cidades. Essas enchentes, como nós já ouvimos em vários tipos de noticiários, elas podem propiciar uma quantidade muito maior do que nós podemos imaginar de doenças que acometam as famílias que estão próximas dessas áreas. O hábito das crianças tomarem banhos, nadarem nessas águas de enchente, são contaminadas certamente por resíduos, tantos de materiais degenerados que boiam nessas águas, como também de dejetos de animais, principalmente de cães, gatos e ratos, etc., que podem facilitar o aparecimento de doenças muito comuns, como a hepatite A, como a leptospirose, que é contaminação da urina de animais, e também até a própria febre tifoide. Nós temos que tomar cuidado e informar, alertando muito bem, que o contato direto com água contaminada de enchentes certamente vai trazer maus resultados para a saúde. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas informações sobre o meio ambiente. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!